aqui. Perícia fonoaudiológica. Fixei o comentário. Sejam bem-vindos a todos, que bom que vocês estão aqui. Alice, boa noite. Oi, tudo bem? boa noite, Mônica, tudo bem? Tudo bom, muito obrigada por você ter aceito o convite para falar sobre esse tema que é tão especial para gente, né? Imagina, é sempre uma honra estar aqui mais uma vez. Nós adoramos ter você aqui. Nós estamos com a sala cheia aqui, Alice, te esperando aqui. Estamos com muita vontade aí de conversar e bater um papo sobre a nova especialidade, né, reconhecida pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, que é a perícia fonoaudiológica, né? Alice, vamos começar falando um pouquinho sobre a resolução em si, né? Porque o Conselho Federal, ele reconheceu essa nova especialidade, perícia fonoaudiológica, como mais uma especialidade da fonoaudiologia, né? E ela foi publicada exatamente um mês atrás. Então, hoje, 23 de novembro, estamos comemorando aí um mês de resolução da nova especialidade, né? Então, a resolução 584, de 22 de outubro, foi publicada dia 23. E a gente pode começar a falar um pouquinho sobre ela, né? O que você achou da resolução? Quais são os pontos que você gostaria de ressaltar? O que a fonoaudiologia ganhou com isso? Vamos lá. Então, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui novamente. Tem muita gente que eu já vi aí conhecida, nossa. E assim, em primeiro lugar, né, eu queria dizer que foi um trabalho muito importante, né, por parte do Conselho Federal. Eu acho que essa foi um grande ganho para a fonoaudiologia, porque realmente o fonoaudiólogo ele já tem uma atuação há muitos anos, né, direta e indiretamente em perícias dentro da sua área, e eu acho que essa resolução representou realmente um ganho muito grande para a nossa categoria profissional. Uma vez que muitas vezes, né, a gente, eu acho que existe um limite aí das profissões, e muitas vezes algumas perícias que têm tudo a ver com o saber e o conhecimento do fonoaudiólogo eram interpretadas como perícias médicas, e, no entanto, eu acho que existe toda a parte do conhecimento da fonoaudiologia e específico, que é sim da área de atuação do fonoaudiólogo, e a perícia, ela justamente o sentido do perito, né? É claro, o perito é aquele profissional que é um expert na área. Então, eu acho que até menos importa exatamente, não só importa a profissão que ele tem, mas como a sua expertise, a sua especialidade. E o fonoaudiólogo ele já tem, então, um histórico, né, de trabalho dentro da perícia. Então, eu acho que a resolução realmente foi um grande ganho para a fonoaudiologia, e ela, então, pontuou diversas áreas, né, de atuação do fonoaudiólogo, e colocou também a questão da auditoria. E eu no início fiquei assim, eu falei, mas auditoria, né, junto com a perícia, daí eu fui até me informar de outras especialidades, como a engenharia, que realmente tem essas duas atuações bastante juntas, né? Então, eu acho que a resolução vai representar um grande ganho para nós. Eu acho que a gente ainda vai ter que ler muitas vezes, né, para entender e para absorver os conceitos, mas ela foi muito feliz no sentido de abranger toda a área de voz profissional,
ocupacional e também a parte de voz, de reconhecimento de voz, né, de fala. Essa expertise nessa área de acústica também e de laboratório com softwares que fazem o reconhecimento de voz e de fala é super importante. Essa parte até criminal, né, escuta telefônica, é uma área que eu acho que é de grande responsabilidade. Não é assim, não pode ter amador nessa área, porque realmente a gente está lidando com uma questão muito perigosa até, né? A gente está lidando com possíveis crimes. Então, realmente, a pessoa que vai se formar perito nessa área tem que saber muito o que está fazendo. E então a resolução abrange essa parte também forense da voz, que já está muito desenvolvida, que é também uma conquista dos trabalhos de pesquisa dentro da fonoaudiologia, e também a parte de audiologia ocupacional, as questões trabalhistas, que até é o nosso mote hoje, né? Porque é a minha maior especialidade. Mas eu realmente fiquei muito animada. Eu acho que parabéns para o conselho, e eu acho que a gente agora vai entrar numa nova área de atuação e ser conhecido mesmo pelos trabalhos. Já existem, eu conheço, a gente já dá curso de perícia há muitos anos, e eu já conheço vários fonoaudiólogos que começaram a fazer perícia. A minha área, como eu falei, é a audiologia ocupacional, então eu posso aqui falar com mais propriedade dentro da audiologia ocupacional. Eu tenho fonoaudiólogos que começaram assim, foram fazer curso, começaram a pegar o jeito, e aí foram nomeados pelo juiz uma vez, e aí o juiz gostou tanto que agora só nomeia fonoaudiólogo, só nomeia esses profissionais. Então, eu acho que isso aqui vai ser realmente uma conquista muito importante para a nossa área e para a área de voz também, que já tem também muita gente trabalhando de maneira atuante aí. Que bacana. Eu ia te fazer essa pergunta, na verdade eu vou fazer, né? Complementando o que você acabou de falar. Quais são os caminhos que o profissional precisa trilhar para ser um perito, né? Claro que tem que ser um especialista na sua área, né? Agora tem a oportunidade de ser especialista em perícia fonoaudiológica pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, né? Que foi um ganho incrível para nossa área, eu tenho muito orgulho disso também. E o que mais, Alice? Como ter uma oportunidade no mercado de trabalho, né? Ou então a gente pode começar por uma pergunta anterior. Quais são as possibilidades no mercado de trabalho e como ter essas oportunidades? Certo. Então, primeiramente, é importante a gente até dividir a perícia. Ela tem subdivisões, né? Depende do foco. Então, por exemplo, na área de audiologia ocupacional, muita gente me pergunta: existe um curso que te torne perito, que seja reconhecido pela, sei lá, já me perguntaram até, reconhecido pela OAB? Não, a OAB é o pessoal do direito, não tem nada a ver. Não, até agora a gente não tinha realmente essa especialidade. Agora vamos ter, né? E graças a Deus o pessoal vai ter um curso que te capacite para ser um bom profissional. Até agora, como a gente não era uma especialidade, então, e mesmo se você não fizer não tiver uma especialidade em perícia, ainda assim, a atuação do perito dentro, por exemplo, da audiologia ocupacional, o caminho é o seguinte: toda a vara trabalhista, ela, quando a matéria exige um conhecimento técnico, então o juiz precisa nomear um perito, que é o nosso caso nas ações relacionadas
a perícia por as ações de ganho material e moral por perda auditiva. Então, são ações judiciais. Não existe um concurso para você ser perito judicial. Então, vamos botar bem aqui as coisas para não haver confusão. A perícia judicial, o perito ele passa a ser um expert que é nomeado por um juiz. E o juiz ele nomeia a partir de conhecimentos, é como se a gente fosse contratar um profissional. Eu preciso ver qual é o currículo desse profissional, qual é a competência dele. Eu posso fazer uma pesquisa, né, se existe alguma alguma coisa contrária a esse profissional, mas quando você contrata um profissional, você vai contratar pela experiência dele, pelo currículo. E é o que acontece. E aí, como é que o juiz vai nomear um perito? A primeira forma de se chegar a isso é a gente procurar uma vara do trabalho, aonde sempre existe um setor de protocolo. Claro que o juiz não vai te receber, mas você pode procurar um setor de protocolo lá na vara do trabalho da sua região e pode dizer, eu sou perita, eu tenho essa experiência, e eu gostaria de me cadastrar para ser perita nomeada aqui nessa vara. Aí você leva o seu currículo, você pode levar um ofício, tem até uma forma correta de se dirigir, né, ao juiz, e você protocola lá esse ofício e esse currículo. Quando os juízes dessa vara precisam, normalmente eles pedem para os escrivões, para os cartorários, e eles já vão lá na lista de quem está cadastrado nessa vara e já distribuem a perícia. Esse é um caminho que pode ser traçado. Outro caminho é você ser assistente técnico. Aí, como assistente técnico, o trabalho é diferente do perito, mas você também vai assistir tecnicamente uma das partes. Então, na audiologia ocupacional, conheço muitos profissionais que já fazem um trabalho de excelência nas empresas e aí eles conseguem, às vezes a empresa, o jurídico da própria empresa pede uma ajuda para o profissional no sentido dele ser assistente técnico naquela ação que está sendo movida contra a empresa. Ou ainda, você pode ser também assistente técnico do lado do reclamante. Mas não existe, assim, a priori, um concurso para perícia judicial. Agora, na área de voz, a coisa é um pouco diferente, porque às vezes existem órgãos dentro da polícia mesmo e dentro são órgãos públicos que aí efetivamente até contratam profissionais porque eles precisam desse profissional para realizar as perícias, né, e ter a noção técnica exata do que está acontecendo. Então, às vezes pode existir um concurso para algum órgão dentro dessa área que é uma área criminal, então órgãos como a Polícia Federal ou outros órgãos até eventualmente podem ter concurso, mas os peritos que eu conheço ou que eu tive algum contato, eles passaram a ser conhecidos também porque às vezes são chamados também nas ações, são nomeados pelos juízes e aí não existe um concurso. O perito para uma causa judicial, ele é sempre assim, ele é nomeado pelo juiz, mas ele não tem um vínculo de contrato além daquele trabalho que ele está fazendo. Se ele não for mais nomeado, ele não é perito. Agora, se ele for nomeado uma vez, outra, uma atrás da outra, ele vai estar sempre servindo a justiça. Então, essas são as possibilidades, né? E caso tem pessoas também que conhecem escritórios de advocacia que trabalham em diversas áreas, seja área trabalhista,
criminal que poderão precisar também desses peritos. Então, e aí é bom deixar um currículo, é bom fazer algum contato lá também, né? Alice, tem algumas perguntas aqui. Diga. Já vou te fazer. Tiveram 2 perguntas iguais aqui, inclusive, né? Uma da Raquel, outra da Ana Paula. A pergunta delas é a seguinte: elas são especialistas em audiologia. Se elas fizerem um curso de perícia, elas poderão fazer perícia em voz também, por exemplo? Ótima pergunta. Natália, né? Então, a Raquel e a Ana Paula. Raquel e Ana Paula. Então, a Raquel e a Ana Paula, o perito, né, a maior definição de perito está no Código de Processo Civil, e ele fala que perito é um expert na área e ele é, de preferência, um especialista na área. Mas o que eu acho interessante é assim, você não precisa ser só especialista em audiologia. Você também pode ter expertise em outras áreas da audiologia. Mas a minha grande recomendação é assim, mais do que um curso que você vai fazer, eu, por exemplo, se chegar para mim uma perícia criminal para reconhecimento de voz, embora eu seja fonoaudióloga e pelo Código de Ética da Fonoaudiologia eu posso fazer qualquer perícia fonoaudiológica, eu não me sinto apta para tanto. E eu preciso ser expert, eu preciso entender muito da matéria que está sendo discutida. Então, isso é um sentimento meu. Eu acho que, como ainda não tínhamos a especialidade, o que acontecia? As pessoas acabavam indo assim, eu vou ver o que pinta, né? Então, estou aqui me candidatando para ser perita, mas a minha área de expertise, de atuação é audiologia. Mas apareceu aqui uma perícia em voz, eu vou pegar. Você pode pegar, mas dependendo da complexidade do caso, você não tem bagagem. E o perito, ele é inclusive muitas vezes chamado, eu acho até engraçado, mas o perito ele é chamado de expert, e alguns falam que ele é o iluminado. O iluminado. Por quê? É um sentido figurado, porque o perito, ele está aí, ele é contratado para trazer a verdade à tona. Então, os advogados, as partes, estão em litígio, estão brigando. E aí é jogada muita coisa, né, dentro de um processo. Só que o juiz, tanto o juiz quanto os advogados, eles não entendem nada da matéria técnica, de fonoaudiologia, de saúde, de medicina. Eles entendem de direito. Então, eles são os operadores do direito, mas eles não são os especialistas técnicos. Então, a nossa função, tanto como perito, quanto como assistente técnico, é realmente trazer a verdade à luz, né? Dar à luz. Então, eu não me sinto, por exemplo, eu acho que é muito uma questão de sentimento e ética profissional. Eu realmente, pode ser que uma perícia simples, por exemplo, de voz trabalhista, eu ainda dê conta, porque eu tenho uma certa experiência. Agora, se vier outra coisa mais complexa, eu não vou, Escuta telefônica, né? Alguma coisa para avaliar um software. Exato, eu não entendo nada. Você precisa de ferramentas, inclusive, que nem sempre elas estão à disposição, né? Exato. Como softwares, por exemplo, né? Exato. Então, eu acho que aí sim a gente precisa ter uma formação e uma segurança profissional muito grande. Às vezes eu acho que não é nem o título que você tem, mas a formação e até a experiência. Então, eu realmente dou preferência para que a gente se comece, pelo menos se tiver que começar, comece pela área que é a sua maior expertise, que você já tem uma especialização, que você já atua nessa área. É muito importante o perito atuar na área, porque aí é que a gente ganha essa bagagem, né? Agora, eu sou, e vou falar mesmo, eu sou muito contrária a alguns
preceitos, né? Porque, por exemplo, eu acho que na minha área, na audiologia ocupacional, eu, como fonoaudióloga, especialista em audiologia, eu sou muito mais competente para atuar nesse caso do que um médico cuja especialidade é ortopedia. Ele pode ser o expert para fazer uma perícia uma perícia na área de Lerdort. Eu não entendo nada disso. Mas eu, na minha área, então não é porque ele é médico que ele está apto a realizar perícia em todas as áreas. Ou seja, tanto ele quanto nós estamos aqui regulamentados para realizar a perícia na nossa área, na nossa profissão de atuação. No entanto, eu acho que isso é um alerta para os peritos. Eu acho que a perícia é muito séria. Então, a gente precisa, para aceitar, né, a honrosa designação, como os juízes falam, porque a linguagem às vezes é bem formal, para a gente aceitar, a gente precisa ter segurança e saber qual é realmente a nossa área de expertise. Mas nada impede que você seja especialista nas duas áreas. Se você estudar, se você se capacitar, não tem nenhum problema. Inclusive, e também, pode falar. Eu não sei se você vai, mas eu vi passar aqui essa pergunta e agora eu acho que estou lembrando dela, que tem muito a ver, que perguntaram assim, eu posso me inscrever em mais de uma vara no trabalho, por exemplo? Pode, claro. Meu marido, por exemplo, ele é perito em engenharia. Ele é inscrito lá na vara do civil do Fórum João Mendes, aqui de São Paulo. Mas ele também, às vezes, ele atua em outras que não nomeiam tanto ele, mas não tem problema nenhum. Uhum. A Thelma fez um comentário aqui, na verdade fez uma pergunta, você já respondeu, mas emendando ela, vamos lá. Ela colocou assim, entendo que poderia trabalhar em qualquer perícia como médico ou engenheiro, né? É isso? Você já respondeu, né? Mas emendando a pergunta dela, Alice, com certeza a gente vai começar a ter agora alguns cursos de perícia fonoaudiológica, né? E eu acredito que a partir desse momento nós vamos ter uma formação exatamente mais ampla, que é o que realmente o perito em fonoaudiologia, o perito fonoaudiológico, acho que chama assim, não sei, agora você me corrige se eu estiver errado. Eu prefiro falar o perito em fonoaudiologia, né? Fonoaudiólogo perito, isso. Então, provavelmente essa formação mais abrangente, que é diferente da formação em audiologia ou só em voz, ela vai abranger todas essas áreas, né? Então, um curso de perícia fonoaudiológica vai ensinar o fonoaudiólogo a fazer reconhecimento de voz, a fazer todas essas análises. Por outro lado, também na questão da audiologia, especialmente na área trabalhista. Então, eu acho que uma formação de perícia fonoaudiológica, a partir dessa nova resolução, ela contempla tudo isso, né? E aí vem dentro dessa pergunta da Thelma. E isso pode ser mesmo um divisor de águas, assim, do ganho que esse profissional vai ter nas modalidades de atuação. Então, falou muito bem a Thelma. Eu acho que agora, inclusive, eu já vou fazer até duas propagandas aqui. Pode fazer. Eu vou ministrar também, já fui convidada para ministrar os módulos de perícia em audiologia ocupacional, numa especialização num aprimoramento, uma especialização, é um aprimoramento em perícia que o Cefac está promovendo, o Cefac de Rio Claro, Marinés Reder, ela está promovendo esse primeiro aprimoramento, que eu agora não me lembro quantas horas são, mas são cento e tantas horas, acho que até mais. Mas, enfim, eu estarei ministrando a parte de audiologia ocupacional. E vai ser um aprimoramento super completo. Eu até falei para ela que eu quero fazer, porque as outras áreas eu não entendo nada. Sim. E também lá no curso que nós estamos dando, que é uma turma deliciosa online, que é o PCA na era digital,
a gente vai ter um módulo especial de perícia lá no final, acho que lá por março, né? Mas aí é para os que já estão acompanhando esse curso. Mas deve sair, nós mesmos vamos aprimorando aí agora os cursos para que a especialidade realmente cresça, né? Cresça e o profissional se capacite. Né? Com certeza. O que não impede do profissional também vir da especialidade de audiologia, né? Então, existem esses dois caminhos. Então, a gente pode ter um especialista em audiologia, como nós temos aqui hoje vários aqui conosco, né? Esse profissional, tendo a sua expertise, pode trabalhar na área de perícia, e também aquele fonoaudiólogo que for se preparar para a perícia fonoaudiológica exclusiva, né? Vamos Exatamente. Dizer, existem esses dois caminhos, né? Exatamente. E realmente eu acho que, é como você falou, aí a gente vai poder, então, ter um profissional mais completo mesmo, que já consiga dar conta de muito mais áreas, né? Com certeza. Tem um comentário também do Danilo, ele lá em cima comentou que a assistência técnica é a forma mais fácil de entrar no mundo da perícia, né? E ele complementou aqui dizendo que minha última perícia na matéria de audiologia ocupacional, eu era assistente técnico na parte reclamada, e o perito do juízo era justamente um médico ortopedista. Pois é. Quem é que falou isso? Foi o Danilo. Danilo. Então, muito bem falado, né, Danilo? E isso é uma coisa que é importante pontuar também para as pessoas, porque as pessoas ainda fazem muita confusão entre o que é o perito, o profissional perito, e o papel do assistente técnico. Os papéis são distintos, né? Então, como eu falei, assim como o perito ele é nomeado pelo juiz, ele é como se fosse a extensão do juiz no campo técnico. O meu marido, que gosta de falar difícil, ele fala, ele é o longamano do juiz no campo técnico. Longamano porque é isso, né? A extensão lá do juiz no campo técnico. Então, como extensão do juiz, o perito, por exemplo, ele não pode ser, como é que a gente diz? Ele tem que ser totalmente imparcial. Ele não pode conhecer nenhuma das partes. Então, se você é chamado para uma perícia, mas você já atuou para aquela empresa, você faz o PCA daquela empresa, você não pode nem aceitar o seu cargo como perito. Porque o perito, ele está na linha lá do fiel da balança, que nem o juiz, ele tem que ser imparcial. Agora, os assistentes técnicos, ao contrário, eles estão lá para assistir tecnicamente os seus clientes. Então, se eu sou indicada pelo advogado da reclamada, por exemplo, que é a empresa, o que eu vou fazer? Não é que eu vou começar a mentir e dizer que não, isso aqui é uma curva característica de perda auditiva induzida por ruído de origem ocupacional, quando eu sei que é motoesclerose. Não é assim. Mas eu vou puxar a brasa para a sardinha do meu cliente. Eu vou tentar discutir com o cliente, com o juiz, com o perito, eu vou tentar levantar os aspectos que são favoráveis. Então, por exemplo, a ausência de incapacidade, ele não tem nenhum prejuízo social porque a perda dele está lá nas frequências altas. Eu vou só levantar os aspectos positivos para o meu cliente, e os aspectos negativos eu fico quieta e deixo a outra parte se quiser discutir. Então, o assistente técnico é diferente do perito. Ele pode sim, ele deve até conhecer bem o seu cliente, a sua parte. Eu acho até que os melhores assistentes técnicos são aqueles até que atuam para a empresa, que conhecem muito as suas partes. Então, os papéis são diferentes. Na verdade, é aquela coisa de pesos e contrapesos do direito. Se eu tenho, da mesma forma que eu tenho um juiz que
julga, se ele fizer besteira, se ele for um louco, eu tenho lá os advogados que estão garantindo que o processo está correndo dentro do direito, né? Dentro de todas as questões relacionadas à técnica mesmo do direito. Agora, da mesma forma, se eu tiver só um perito lá, que é a única pessoa que entende da matéria técnica, e de repente não tenho ninguém para fazer um contraponto que entenda da matéria técnica, se ele falar uma grande bobagem, não tem ninguém para refutar. Argumentar. Então, o papel dos assistentes técnicos também é isso, é de, além de fiscalizar, né, o trabalho do perito, é de também tentar levantar os pontos positivos do seu cliente e tentar assisti-lo tecnicamente. Então, isso é muito importante. No passado, houve até confusão que a gente herdou lá também de uma resolução do Conselho de Medicina e que, graças a Deus, já foi corrigida nos dois, tanto na medicina quanto na fonoaudiologia, que falava que o perito e os assistentes técnicos não podem atuar como profissionais relacionados ao PCMSO, né, que é o Programa de Controle Médico Ocupacional. Aí a resolução, até acho que já tem uns 2 anos, isso foi corrigido, graças a Deus. É só o perito que tem que ser imparcial. Os assistentes técnicos não, o seu trabalho é diferente. Então, só completando a pergunta do Danilo, é muito comum mesmo, se você faz um bom trabalho de assistência técnica, você às vezes tem uma porta como perito, porque aí já ficam conhecendo você no mercado e podem, inclusive, te chamar. Como ainda é uma área que, dentre os nossos profissionais, é muito restrita, né? Então, a gente fica conhecido. Então, às vezes, o profissional é chamado para atuar como assistente técnico, num caso. E aí, no outro caso, você é nomeado como perito. Isso é muito comum de acontecer. E aí você vai fazendo seu nome também no mercado. E a rede, né? E ele complementou aqui dizendo que os assistentes técnicos, assim como os advogados, defendem quem contrata, né? Exato. Então, realmente é diferente do perito, que é mais o papel, é um papel mais imparcial, como você falou, né? Mais de julgamento, né? Do que de defesa, né? Vamos dizer assim. Na verdade, eu diria que o papel do perito, a gente tem que lembrar disso aqui, ó. Perito é isso aqui, ó. É a lupa, ó, é o detetive. Ele tem as provas e descrever tudo que ele está vendo. E aí, a única coisa assim que daí eu vou até te corrigir para não ficar mal entendido. Isso. O perito, ele não pode fazer o papel de juiz, né? Quem dá a sentença, quem bate o martelo final é o juiz. Mas o perito, ele tem que dar as ferramentas técnicas para o juiz pensar. Então, por exemplo, na minha área, que é a audiologia ocupacional, eu vou avaliar, primeiro, eu vou avaliar aquela situação auditiva do trabalhador no período que ele laborou na empresa. Então, eu vou dizer se ele realmente se ele piorou, se ele desencadeou ou agravou perda auditiva naquele período entre o admissional e o demissional. Eu vou descrever se aquela perda auditiva tem característica de ser ocupacional. Eu vou, então, dizer se tem nexo ou se não tem. Vou avaliar se ele está incapaz para desempenhar a função dele ou não. Eu vou avaliar se ele tem algum prejuízo social, se ele tem alguma outra repercussão. Eu devo avaliar se ele tem uma desvantagem, né, no mercado de trabalho para conseguir outros empregos. Então, o perito, ele vai avaliar a tela de visão ampliada, ele vai colocar lá todas as provas, os exames, e ele vai interpretar friamente. Agora, no final, ele vai ter a sua conclusão pericial. Os assistentes técnicos, eles vão pegar
aqueles pedaços, né? Para então, defesa. Para a defesa. Então, por exemplo... O perito, ele chega a questionar o assistente técnico em algum momento, caso tenha alguma dúvida? Não, é ao contrário. Os assistentes técnicos é papel dos assistentes técnicos formularem quesitos para o perito responder. O que são quesitos? Eu sempre falo que são perguntas e são muito importantes. Elaboração de quesito, pelo menos na minha área, é fundamental, porque pode também você até ganhar a perícia para o seu lado se você formular quesitos inteligentes. Então, é uma forma de colocar na boca do juiz aquilo que você quer arrancar dele. Então, obviamente, se eu quero discutir uma parte que me é favorável para o meu cliente, como assistente técnica, eu vou formular quesitos disso. Então, vamos supor que não é interessante para eu discutir a perda auditiva daquele reclamante, porque ela é muito característica de ocupacional. Nesse ponto, eu vou dizer, a empresa, nesse ponto, já perdeu. Só que a perda é mínima e ela não repercute socialmente. Então, eu vou formular quesitos sobre isso. Ele tem algum prejuízo social por ter essa perda auditiva? Ele tem alguma incapacidade para desempenhar a função dele exige uma acuidade auditiva perfeita. Então, eu estarei formulando quesitos e aí o perito tem que responder. E quando o perito, porventura, entrega o laudo e eu vejo assim, coisas inadequadas no laudo dele, eu posso também formular quesitos sobre aquelas inadequações. E aí ele vai ter que se explicar para os assistentes técnicos. Então, ambas as partes podem formular quesitos e o perito é obrigado a responder, salvo situações que o quesito é impertinente, que não tem nada a ver com a matéria, acontece também, mas geralmente é isso. O perito é que tem a obrigação de responder quesitos dos assistentes técnicos e às vezes do próprio juiz, porque quando a matéria está muito confusa e eles estão numa discussão fervorosa e o juiz não está mais entendendo nada, aí acho que ele para e fala, deixa que eu vou formular os quesitos, aí o perito também tem que responder. Uhum. E teve a contribuição aqui do Luiz, que eu acho que é seu esposo, né? Ele escreveu assim, o perito do juiz é conhecido como perito oficial. Isso. E ele escreveu, os assistentes técnicos são indicados pelas partes. O Luiz, como eu sempre fui assistente técnica, eu não tenho essa larga experiência em ser perita, mas eu peguei toda a experiência do Luiz, que geralmente ele é o perito em muitas ações que ele faz, é de engenharia, mas eu já aprendi muito com ele. E ele dava aula, inclusive, lá no começo com a gente, com o Odilon Saldanha. A gente formava um trio ótimo, assim, que o nosso curso de perícia era muito divertido. Que bacana. Alice, tem uma pergunta aqui da Melissa, que inclusive isso consta na resolução. Ela colocou assim, eu sempre fico na dúvida sobre poder ou não definir o nexo como fonoaudióloga. Tá. E aproveitando, tem uma outra aqui, eu acho que dá pra gente emendar, desculpa, da Annelise. O perito ou assistente podem pedir exames novos ou complementares? Excelente. Seguinte, então, primeira pergunta. Essa é uma área bem, assim, bastante discutível, porém, a gente sempre começava também o curso explicando isso, que fazer diagnóstico é diferente de fazer um laudo pericial, porque o laudo, você vai se apoiar em todas as provas que estão lá, e até mesmo, se houver discussão, se houver problema, você pode até se apoiar num parecer de um médico, né, de um otorrino, do médico do trabalho. Então,
Em relação ao nexo ocupacional, o fonoaudiólogo perito pode sim estabelecer o nexo. Agora, eu até acho, eu falei para você, né, no começo, Mônica, tô aqui meio... Eu falei para você, eu não sei se eu ainda vou comentar isso, porque eu acho que eu preciso ler de novo, eu preciso ler muitas vezes, mas uma questão que a gente precisa discutir melhor é que em algum parágrafo aqui da resolução existe uma questão assim que talvez tenha sido o texto, né, que não ficou muito claro, mas realizar exame admissional, demissional, isso já é uma função mesmo do fonoaudiólogo, mesmo não sendo perito. Periódico ou de nexo, e emitir laudo relacionado a ingresso, permanência, avaliação da capacidade laborativa do periciando, aí ok, porque eu acho que faz parte do laudo pericial você avaliar a sua capacidade laborativa, do ponto de vista da fonoaudiologia, e emitir laudo sobre a capacidade laborativa, que ficou até meio repetido. Essa é a questão de laudo relacionada a ingresso, permanência, ficou um pouquinho, não sei, o texto ficou um pouco confuso. Então, assim, definir a aptidão para o trabalho, quando você vai fazer um exame, né, para definir se ele está apto ou não, isso é lá no PCMSO, e o médico é que geralmente, que é o médico que determina no atestado de saúde ocupacional se ele está apto ou não. Agora, durante a perícia, que é quando ele já entrou com a ação e quando a gente é o perito nomeado, aí a gente vai poder dizer realmente se ele está capaz ou incapaz para a função que ele desempenhava na época do infortúnio, da doença, do acidente. Então, eu só acho que o texto, nesse momento, ficou um pouquinho confuso, porque dá a impressão que o fonoaudiólogo também pode emitir atestados de saúde ocupacional a qualquer momento. E não, eu entendo que ele vai fazer isso enquanto perito, quando ocorreu uma ação trabalhista. E aí, quando ocorreu a ação, ele pode sim definir se ele está capaz ou incapaz para continuar exercendo aquela função que ele exercia na época do diagnóstico, eles falam do acidente, né? Que no caso é na época da doença. Então é só isso, mas eu entendo que quando você é nomeado perito, você tem todos os poderes e pode estabelecer nexo e na verdade você inclusive pode fazer você tem que fazer, né? Não é que você pode, você tem que coletar todos os dados que você puder. Então você vai coletar os dados do PCMSO da empresa, você vai coletar os dados todos das avaliações ambientais, das medições ambientais que foram feitas, né? Você vai estudar como é que era o posto de trabalho dele, o que ele fazia, como que é a perda auditiva dele, e aí você tem os elementos para estabelecer o nexo. Então eu entendo que a gente pode sim. E a outra pergunta... Antes da gente ir para outra, posso complementar essa daí? Porque tem uma discussão interessante aqui. A Thelma escreveu, a Melissa também, acho que é legal a gente falar. A Thelma está perguntando, então eu posso dar um laudo dizendo que ele tem perda auditiva induzida por ruído? Isso seria o laudo de nexo? Thelma, então, aí que houve a confusão que eu estou achando na redação da resolução. O que a gente chama de laudo, e eu sempre bati nisso nos meus cursos, eu sou contra essa história do manual lá de audiologia falar em laudo, porque o laudo que nós estamos nos referindo aqui é uma peça pericial, não é aquelas linhas que você escreve embaixo do exame. Isso, para mim, a gente pode até chamar também de laudo, mas não é esse o laudo, não é esse o trabalho do perito. Fazer um exame e escrever umas linhas lá embaixo.
Não, o trabalho do perito vai muito além, ele vai fazer um relatório imenso técnico com todas as provas que ele for pesquisar. E por isso que ele precisa, e daí, a partir daí, ele pode sim, porque aí é uma peça pericial e ele é o perito. E tem outra coisa que agora, quando você é um fonoaudiólogo que você está fazendo um exame, porque porventura um perito pediu, não pode haver confusão em relação a isso. Isso é uma confusão muito remitente nos nossos cursos. Você só é perito quando você é nomeado e o seu nome vai para os autos do processo. Se você fez um exame porque algum médico perito pediu, você não é o perito. Então, naquele exame, você vai escrever o parecer do exame como você está acostumado, é o parecer audiológico. E o perito é que vai avaliar. Agora, quando eu sou nomeada perita, eu sou, está no Código de Processo Civil que nós, inclusive já tem jurisprudências na área dizendo que o fonoaudiólogo pode sim atuar na sua área de expertise e nessa situação a gente pode sim estabelecer um nexo porque teremos todas as provas amealhadas. A gente tem que pegar os exames desde o admissional até o demissional. A gente vai ter que pegar todos os relatórios ambientais, vamos ter que pegar o próprio PCMSO, que foi feito por médico. Então, entenda, quando eu estou na posição de perita, eu já estou lá para avaliar todo o cenário e eu estou a mando do juiz. E nessa situação, deve sim estabelecer o nexo ou não. Você não pode ficar em cima do mundo. Eu acho a pior coisa. Porque se o juiz confiou a você uma decisão técnica, como é que você vai ficar em cima do mundo? Então, nessa situação, sim. Mas o que eu gostaria de deixar muito claro aqui é que quando a gente fala em laudo pericial ou parecer técnico numa perícia, eu não estou falando daquelas linhas que a gente escreve em um exame. Eu estou falando desta avaliação ampliada. Isto é a perícia, tá? E muito importante definir isso, tá? Muito então, bom, como uma profissional qualquer, eu não vou fazer uma audiometria daquele trabalhador e escrever lá se tem nexo, se é ocupacional, se não é. Não, isso é responsabilidade da equipe junto com o médico do trabalho. Às vezes a gente tem que encaminhar para o otorrino para diagnóstico diferencial. Agora, quando eu estou do outro lado, em que ele já entrou com uma ação e aí eu estou sendo nomeada perita, aí meu trabalho vai muito além de dar um laudo só por um exame. Meu trabalho vai ser avaliar tudo. Inclusive, se ele já tiver lá um relatório de otorrino, eu vou olhar esse relatório, eu vou me basear também nele para a minha conclusão final. E a minha conclusão não é só, ele tem uma perda auditiva ocupacional. Não, minha conclusão tem que ser ampla, abordando os principais aspectos que eu achar importantes. Então, é isso. A gente, infelizmente, estamos trabalhando agora numa área de fronteira. Eu respeito demais as outras profissões, mas a gente sabe que tem uma briga histórica aí e que eu não gosto, sabe? Porque eu acho que sempre quando dá uma briga corporativa, quem perde são os pacientes, são os periciandos. Então, eu acho que é o início da gente começar a colocar os pingos nos is e ficar conhecido mesmo. Os fisioterapeutas também, eu acho que você tem grandes fisioterapeutas que entendem muito da parte de função para falar de uma questão ergonômica na empresa, de uma lerdorte, de uma lombalgia. Então, eu estou cada vez mais convencida que é uma perícia em saúde, e a saúde é multidisciplinar. Alice, caso não tenha um desses elementos para o perício
perito avaliar. Por exemplo, não tem um laudo médico ou então não tem um determinado exame audiológico. O perito pode solicitar isso para complementar a sua avaliação? Sim. Entenda uma coisa. Enquanto perita, eu tenho uma missão, né? Que é tentar trazer a verdade à luz. Pode ser que em algumas situações eu não consiga chegar a uma conclusão, porque só Deus sabe. Mas a gente tem que se esforçar e buscar as evidências. E aí, o Odilon, que trabalha comigo, que é o meu parceiro de trabalho, a gente tem uma vida aí juntos de experiência, e ele dá também curso de perícia comigo. Ele falava uma coisa muito engraçada, e é verdade. O pessoal perguntava, perito pode pedir exame? Ele falava, pessoal, o perito pode tudo, só tem uma coisa que o perito não pode: voar. Então, assim, o perito, ele pode pedir o que ele quiser, porque este é o trabalho dele. O trabalho dele lembre-se sempre disso. Então, ele pode. Só que na minha experiência, vou falar só na minha área, tá, gente? Porque é aquela coisa, eu não tenho experiência na parte de voz, nessa parte mais forense, né? Eu sugiro que você convide quem tenha muita experiência nessa área para me falar depois disso. Mas na minha área, é muito importante a gente entender que poder pedir exames eu posso, mas é conveniente, porque eu já dei umas puxões de orelha em alunas minhas, porque às vezes o caso ele tá bonitinho, assim, fácil de avaliar, porque você tem uma sequência de exames lá dentro da empresa, desde o admissional até o demissional, aí você vê a evolução da perda auditiva, tá tudo bem documentado, você tem as avaliações, as medições ambientais. Então, tem algumas situações que o negócio está bem redondo. Para que eu vou me meter a ficar pedindo audiometria agora? Sendo que ele saiu da empresa já fazem 3 anos. Então, às vezes, o perito vai assim, não, mas se eu vou fazer a perícia, eu preciso fazer agora, eu preciso fazer o exame dele agora. Não, esse é o maior problema. A audiometria é um exame subjetivo, já é difícil o demissional. Se você vai fazer uma situação tensa de perícia, é claro que, por mais que ele seja, né, bem intencionado, que nessa hora ele está em litígio, ele vai piorar o limiar dele, às vezes até inconscientemente. Então, eu não recomendo que a gente peça outros exames. Vou pedir BERA, vou pedir emissão. Só para dizer que pediu, se você já tem todas as provas no período que ele trabalhou na empresa, isso é suficiente. Então eu falo assim, sejam econômicos nessa situação para pedir exame. Só peçam se realmente for muito necessário. Então, por exemplo, eu tive uma aluna que ela estava querendo morrer, porque ela pegou um trabalho para fazer, mas era uma empresa tão desorganizada que não tinha audiometria, não tinha admissional, não tinha periódico e só tinha uma audiometria. Aí estava assim suspeita. Aí ela falou, Alice, eu acho que eu vou pedir outra audiometria, vou pedir outros exames. Eu falei, sim, nessa situação você vai ter que fazer isso, porque as provas estão muito precárias, você vai ficar com a perícia muito prejudicada. E também quando a gente tem provas prejudicadas, quando as evidências não ajudam, a gente tem que fazer o máximo, mas muitas coisas, muitos quesitos que vão ser perguntados, a gente vai ter que escrever prejudicado. Eu não vou poder responder aquilo que eu não posso. Então, não tem exame admissional. Aí vem um quesito. Como estava a audição do reclamante no momento da admissão? Não sei, quesito prejudicado. Tá? Isso faz parte também, nem sempre a gente consegue. Mas e o assistente técnico, Alice, também pode pedir exames? Não.
assistente técnico, ele entenda, assim como o perito pode tudo, porque ele tem uma relação direta com o judiciário, ele foi contratado pelo judiciário, o assistente técnico, a relação dele é advogado, é via advogado. E ele tem, e tudo no direito tem prazos. Normalmente, o assistente técnico não pode chegar lá e falar, eu quero esse exame. Não, é o perito que tem que pedir. Então, qual é o subterfúgio que a gente pode usar se a gente acha que aquelas provas não estão suficientes? Eu tenho certeza que esse exame aqui está mal feito e só tem ele. O que eu posso fazer? Quesitos que induzam o perito a ter que pedir exame. É uma estratégia. Por isso que a assistência técnica, o experiente assistente técnico, ele é fera em fazer quesitos. E muitas vezes, como a nossa área, você mesmo falou, né, Mônica, agora que acordamos para perícia. Então, na verdade, é importante a gente começar a aprender mesmo que os quesitos têm uma importância incrível e até formulá-los com uma certa malícia, porque aí você vai fazer o perito chegar à conclusão que aquilo lá não é suficiente. Agora, você também pode se manifestar por meio do seu relatório técnico, argumentando, né, as conclusões que você achou errôneas do perito, e você pode, então, escrever um parecer técnico discordante. Não tem problema. Aí o perito tem que se defender, aí ele tem que contra-argumentar. Por que eu cheguei a essa conclusão? E se ele achar que o assistente técnico argumentou bem e, puxa, não tinha percebido isso, ele pode ter a humildade de voltar atrás e modificar parte da sua conclusão pericial. Isso também pode existir. E eu acho digno, porque se a outra parte argumentou muito bem, você continuar batendo, né, sem ter muito argumento, então vou reformular a minha conclusão. Já vi perito fazer isso, ele reformulou não toda a conclusão, mas parte da conclusão dele, de acordo com o bom trabalho do assistente técnico. Que ótimo. Alice, tem vários comentários aqui, eu vou ler só alguns. Quando o perito está atuando, ele é considerado um funcionário público. Isso. O laudo deve ser conclusivo. Que mais? Deixa eu ver aqui. O PCA está sendo exigido no E-Social? Não sei se isso foi uma pergunta. Pergunta um pouco descontextualizada da polícia. Por enquanto, são fragmentos que estão sendo pedidos. Agora soltaram um novo layout do E-Social, mas a gente começou postando demais também no E-Social como documentação e agora ele foi enxugado extremamente. Então, tinha a parte de treinamento, mas agora não sei também como é que tá. Mas acho que rede social não vai impactar minimamente em questões de perícia, não. O que impactou, Mônica, assim, pelo menos na minha área, que é a trabalhista, né? Não acho que na área de voz, não, mas na trabalhista o que impactou muito foi o novo Código de Processo Civil, porque agora os advogados estão mais cautelosos para entrar com a ação. Porque antigamente eles não queriam. Agora, se o reclamante entrar com a ação indevidamente, entrou com a ação, mas a audição era normal. Ele vai ter prejuízo, o juiz pode deliberar que ele pague os honorários de sucumbência. E antes não, antes era muito fácil, assim, vou entrar, se pegar, pegou. E o advogado também não, eles estão forçando muito os acordos iniciais para não prosperar, para chegar na perícia. Então, isso impactou na nossa área. Na área de voz, acho que é outra questão. A Cláudia fez um comentário aqui: o perito pode requerer documentação que não consta no processo e, caso não tenha retorno, descrever no laudo pericial para o juiz. Sim, ótimo. É isso mesmo, porque às vezes as empresas negam.
não vou te conceder esses relatórios, é sigiloso. Você pode colocar que não, que foi solicitado, não foi concedido, e aí se o juiz quiser, ele pode inclusive obrigar a empresa a fornecer, mas aí é uma deliberação dele. Mas é importante você descrever que caso tenha, principalmente se tiver algum quesito em relação a isso, foi solicitado, mas o mesmo não foi concedido. Isso fica muito mal para as partes, né? Quando elas não concedem o que o perito pediu. Então, o perito ele tem direito de pedir tudo. E é importante, Mônica, também falar que, pelo menos na minha área, eu acho fundamental que a perícia seja realizada in loco, no local de labor do reclamante. Mesmo, claro, ele não vai mais estar, ou às vezes até está, porque entrou com a ação e ainda está trabalhando lá, tem disso também. Mas é marcado o dia da perícia, o dia da diligência é marcado de preferência no local de labor do reclamante. Mas se a empresa fechou, se não tem mais, aí tudo bem. Mas você não deve marcar tudo, sei lá, no seu consultório, onde você não vai poder olhar com os seus olhos, não vai poder, às vezes, pedir naquele momento a documentação pertinente. É muito importante que a perícia seja realizada em loco. Ótimo. Alice, foi muito esclarecedor esse bate-papo. Eu adorei, tenho certeza que todos que estão aqui também adoraram, né? Afinal de contas, tivemos muita interação aqui. Para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. Quais são os desafios na área de perícia fonoaudiológica? Eu acho que o desafio é a gente mostrar que tipo de profissional nós somos. O desafio é a gente se mostrar para o judiciário como profissionais competentes. Como a nossa área ainda é muito nova, então o judiciário mesmo não tem conhecimento de que nós somos nós temos essa competência. No momento em que eles conhecem, né, eles realmente não largam mais. Então, nosso desafio agora é desbravar isso aí e provar que nós somos profissionais competentes e regulamentados agora realmente para fazer esse tipo de trabalho de excelência. Eu acho que esse é o maior desafio. E o maior desafio é se arriscar mesmo eu vi muito fonoaudiólogo que até foi nomeado, mas na hora H ficou com medo, aí chegou lá o perito e falou, não, você não está habilitado, eu só aceito médico. Isso tem que acabar porque não tem respaldo legal. O próprio Código de Processo Civil, que está acima da hierarquia, ele diz: perito é aquele profissional que tem conhecimento na matéria técnica que está sendo discutida. Ponto. A gente tem conhecimento profundo em audiologia. Então, nada como a gente desbravar esse mercado aí novo. Com certeza. E preparar quesitos inteligentes. Tem, né? Isso. A gente lá no nosso curso, a gente dá assim, e quem fez meu grupo de estudo aqui em casa também, nossa, a gente ficava casos e casos aprendendo a elaborar quesitos, porque o quesito é uma chave. E se a gente não elabora, o advogado vai lá e copia e cola um monte de quesito que não tem nada a ver. Inclusive que favorece a parte contrária. Então é hora da gente aprender a fazer quesitos inteligentes. E aí, como você perguntou, né, qual é o grande desafio, eu queria terminar com uma frase aqui, que eu acho que eu até coloquei num filme no meu mestrado, que ele fala, é do Morris West, ele fala assim: é preciso cortejar a dúvida e a escuridão como preço do conhecimento.
Então a gente ainda vai cortejar um pouco da dúvida e da escuridão, mas a gente vai em frente. É isso. Muito bom, Alice. Tem uma última pergunta aqui. Você recomenda fazer o curso depois de formada ou é indicado durante a graduação também? Da Amanda. Assim, Amanda, para você, claro que para você se tornar perita, isso é um dos requisitos. Você tem que ter no curso superior. Isso não tem jeito. Um técnico de segurança ele não pode ser perito porque ele não tem um curso superior. Mas se você já quiser ir adiantando assim para seu conhecimento, eu acho extremamente válido. E aí uma hora você pode já se encaminhar quando você se formar. Eu não acho que você precisa esperar. Se você quer fazer um curso, seja um curso de extensão, um aprimoramento agora, faça, depois você faz outro. Nossa, na minha graduação eu fiz tanta coisa, assim, quando eu nem graduada era, e valeu muito, porque depois a vida vai te levando, aí você vai... eu acho que os cursos de graduação estão muito carentes nessa grade de audiologia ocupacional. Eu acho que até hoje eu sinto que as graduações não evoluíram. Esse é um mercado que evoluiu demais, a parte de PCA, perícia, e a gente tem tão pouco na graduação. Parece que as faculdades não entraram nesse grande mercado que é a ocupacional. Então o pessoal sai cru e aí vai aprender lá na raça. Então se ele quiser fazer, eu acho excelente você já ir se interessando. É verdade, que bom, viu, Alice, nos trazendo mais profissionais aí, futuros fonoaudiólogos também para a área, né? Sempre muito bom te ouvir, Alice, muito obrigada de coração, você é incrível, compartilha aí tudo que você sabe com a gente. E se você quiser deixar um recado para quem está aqui nos assistindo sobre os cursos que você deu a dica no início também, se quiser repetir o recado. Tá, então, talvez eu ainda vá abrir um curso de extensão, mas por enquanto, assim, esse fim de ano não tem nenhuma previsão. O que nós temos é um curso de aprimoramento do Cefac, Rio Claro, com a Marinês Heder. E agora Puxa, e agora eu tô sem aqui um contato. Mas assim, entre... No site do Cefac tem. No site do Cefac deve ter lá em cursos, aprimoramento. Esse curso de extensão, ele está começando, quer dizer, está previsto para começar, eu acho que em janeiro ou fevereiro. Então, vocês podem procurar. Outra possibilidade é que nós, eu, Odilon e a Débora, estamos dando um curso sensacional. Para nós está sendo um aprendizado muito grande, que é um curso de aprimoramento que se chama o PCA na Era Digital. Nós estamos com 80 e tantos alunos, quase 90 alunos, numa plataforma digital e nós alugamos, inclusive, uma plataforma gamificada, que os alunos, tem alguns alunos aqui do curso, eu já vi a Patrícia, a Sestrem, os alunos interagem demais, a Suzana aí, eles fazem tarefas, né, para gamificar. Então são jogos muito divertidos para abordar o conteúdo, e no final eles vão ganhar, o primeiro colocado vai ganhar nada mais, nada menos que uma televisão, uma Smart TV Samsung, hein? Que legal. A Eliana de Martinho também tá aí, a Cíntia. Tem gente perguntando se pode entrar agora no curso. Entrou uma aluna na aula passada. O curso ele tem 8 meses e nós já estamos, são 30 aulas, nós estamos na 17ª. Se vocês quiserem, eu vou, deixa eu ver, eu posso até colocar aqui. Agora não tem. Faz o seguinte, me manda uma mensagem no direct do Instagram
@AlicePenaBernardi, que aí eu mando para a gente avaliar com a Beatriz, que é a secretária, e eu acho que se vocês quiserem, ainda dá para entrar, porque ainda tem muitos módulos. A gente está acabando gestão de diagnósticos, eu e a Débora. A próxima aula é terça-feira que vem, terça e quinta. O curso acontece terças e quintas à noite, das 7 às 11. E é bom que o curso agora vai ter um intervalão, porque a gente vai parar recesso dezembro, janeiro, só voltamos em fevereiro. E o último módulo, a gente está até pensando em dar 2 módulos, mais um módulo extra de perícia. O último módulo é perícia, a gente está querendo estender essa carga horária de perícia. Quem quiser, a gente estuda ainda a entrada de vocês. Vocês têm todas as aulas gravadas. E aí, quem for entrar agora pode ter acesso a todas as aulas anteriores gravadas. E a gente pode considerar, né? Porque pro ano que vem a gente ainda é incógnita. Esse curso ele vai até maio do ano que vem. Então, quem quiser entrar e pegar, vai pegar também módulos de treinamento nas empresas, vai pegar agora um conteúdo belíssimo também. E a parte de diagnóstico e gestão da incidência. Tá ótimo. Então, Alice, então, mais uma vez, muito obrigada. Foi ótimo bater esse papo aqui com você, foi muito esclarecedor, aprendi bastante coisa também, né? A gente não faz ideia do potencial aí da nossa profissão, né? Então, é muito gostoso ouvir isso. E obrigada também a vocês aí que estiveram aqui conosco, mais de 1 hora aí com esse bate-papo. Ainda bem que o Instagram não tá derrubando. Ele já estendeu. Um abraço aí para a turma de fono da Uninta, de Sobral, lá do Ceará, para todos que estiveram aqui conosco nessa noite de segunda-feira, dia 23 de novembro. E na semana que vem nós vamos falar mais sobre laudo audiológico, diagnóstico audiológico. Depois eu mando mais detalhes aí para vocês. Alice, um grande beijo, uma boa noite, uma ótima semana, e você vai voltar em breve aqui conosco, porque você é sempre muito bem-vinda aqui. Tá bom? Estou à disposição. Bom para vocês, uma boa noite. Obrigada.